Vamos apresentar o nosso sensei. Próximo, vou liberar o microfone dele. É um grande amigo de muita data, um grande irmão para mim, Sensei Thiago de Lima Antônio. E campeoníssimo aí de comitê, altíssimo nível, não só de comitê, um atleta completo. E se não me engano, Sensei, faz tempo que eu não falo com você sobre a graduação, é faixa preta quarto dan, certo? Eu não falei errado não, tá bom. Faixa preta quarto dan, campeão mundial em 2010, tricampeão pan-americano 2007, 2009 e 2017, 11 vezes campeão brasileiro adulto e júnior juvenil. Com a palavra, Sensei Thiago de Lima Antônio. Poxa. Vai lá, Thiago. Você está com o microfone desligado. Liga aí o microfone. Eu acho que é do Sensei, não é aí não. Deixa eu habilitar aqui. Desculpa. Pronto. Beleza? Beleza. Pode mandar. Beleza. Vamos lá. Antes de mais nada, né, deixa eu agradecer também ao nosso Sensei Humberto, nosso mestre aqui. Eu estava acompanhando ele, não pude estar agradecendo, mas é uma honra fazer parte da equipe dele. Tudo que eu sei a respeito do Karatê foi ele que me colocou no caminho, foi ele que me ajudou bastante. Então, assim, sou imensamente grato a todo o trabalho que ele vem desenvolvendo com a gente. Então, ele não está mais aqui, mas obrigado, Sensei Humberto, né, por tudo que tem feito pela gente aí. Então, e eu acabei pegando uma parte que não é tão fácil. Acabei de receber o bastão do meu mestre para me poder ministrar uma aula logo depois. Então, o coração fica mais acelerado. Mas vamos lá. Bom, gente, a minha parte ficou com a parte de estratégias e finta. Né? Estratégia e finta são coisas poucas faladas no Karatê. Geralmente, a gente pratica mais do que fala. Às vezes, a gente quer sobressair na técnica, mas acaba esquecendo a estratégia que você tem que aplicar antes da técnica. Tá? Eu separei um pouquinho dos fundamentos estratégicos que eu vou estar falando para vocês aqui, depois a gente vai estar dando um exemplo. Estratégia e tática são intimamente relacionadas. Assim, lidam com a distância, tempo e força. Mas a estratégia é empregada em larga escala e a tática é empregada em pequena escala. Quando a gente falamos de distância, tempo e força, nós estamos já falando da parte do Karatê. Mas essa estratégia, esse resumo que eu acabei de falar para vocês, eles também são usados como estratégias militares, são usados em outros tipos de esporte para poder estar passando a estratégia. Tá? Então, eu vejo que falta ser trabalhado um pouquinho mais de estratégia perante os atletas. Um simples Kamae, hoje, quando eu estava assistindo a aula do Sensei Justo Gomes, depois do Buzi, eu fiquei até feliz, porque uma das coisas que eu coloquei aqui na minha aula para me estar passando para vocês, eles deram uma pincelada por cima, como se estivesse passando para mim a aula, né? Então, um simples Kamae, ele já pode ser empregado como uma estratégia, né? Porque, às vezes, nós temos receio de subir, o adulto vale atacar Jodan. Geralmente, quando nós completamos a idade, vai fazer Kamae, já sobe mais. Quando eu subo mais, eu deixo embaixo vulnerável. Ou, quando a pessoa não quer receber ataque no, ela sobe o Kamae. Ou, quando é até 17 anos, fecha aqui embaixo. Ou seja, não deixa prosseguir a luta da forma correta. Porque se eu faço o Kamae em cima, vem cá. Eu vou lutar. Se eu coloco o meu Kamae mais alto, automaticamente ele vai bater aonde? Embaixo. Mas se ele fizer uma finta embaixo, eu vou querer proteger onde está sem proteção. Então, o ideal não é eu colocar um Kamae à altura que eu sinto risco. Meu Kamae tem que ser imponente. Tá? Não pode ser um Kamae onde guarda um e deixa o outro
desprotegido, tá? Então, na luta, nós temos que pedir o ataque do nosso adversário. Eu não posso tentar adivinhar o que ele vai fazer. Se eu luto totalmente fechado aqui, eu vou dar a opção dele escolher o ataque dele. Eu não posso. O meu Kamae tem que ser fazendo o pedido que eu quero. Se eu quero um ataque jodando no rosto, eu vou simplesmente descer um pouquinho minha mão, deixa eu fazer de frente para vocês, mas se eu descer e ficar com a minha mão no eixo, eu vou dar a opção dele atacar de um lado e do outro. Mas se eu simplesmente puxar a minha mão para o lado, eu só vou oferecer essa parte aqui para ele, porque a minha mão está aberta. Se ele atacou Kizami em cima, Kizami. O simples fato, se eu coloco a minha mão no meio, inibe. Se eu coloco a minha mão no meio, neutraliza esse ataque dele. Se eu puxo ela um pouquinho para o lado, ele vai sentir confiança em atacar. Então, quando ele ataca, fica muito mais fácil para me defender. Fica muito mais fácil para mim fazer a minha estratégia. Isso Thiago, nós estamos... Thiago, ouça, só um pouquinho. Está paralisada a sua imagem. Tá. Para ver aqui. Dá uma olhada para você. Eu não sei se vocês ainda estão com as duas câmeras. As duas câmeras estão travadas. Inicia uma delas, por gentileza, porque não tem imagem nenhuma agora. Tá rodando? Tá rodando? Não, sem imagem. Na hora que você falou sobre o Kamae, já sumiu. Tá. Ainda não Ok? tem imagem nenhuma, ainda não. Não tem imagem. Tá ok? Ô, Sensei, só um pouquinho, deixa eu ver onde tá. Ok, pronto. Pode. Tá. Tá um pouco ruim, mas dá pra seguir. Tá. Então, a todo momento, nós temos que manipular a luta. Se eu quero Maigeri, eu tenho que induzir ele a fazer Maigeri. Se eu quero a Shibarai, eu tenho que induzir a ele a fazer Shibarai. Se eu quero um Kizamizuki, eu tenho que induzir ele. O que eu quero que ele faça. Se eu deixo ele fazer o que ele quiser, fica difícil para mim, porque aí eu que traz para adivinhar o que ele vai atacar. Não, tem que ser o contrário. Eu só deixo ele atacar o que eu dou opção para ele. Se eu não der opção, ele não tem como atacar. Então isso, eu já estou buscando o Kyo dele. Buscando o Kyo, me expondo, como o Sensei Justo Gomes falou, se oferecendo. Oferecendo para você poder ter um resultado. E geralmente, o que mais a gente tem visto, que todo atleta luta por vazare. A maioria das lutas, eu como árbitro, até mesmo como atleta, sempre os atletas estão lutando por vazare. Mas se eu tento fazer um vazare e não é nada, falha alguma coisa, não se transforma em nada. Se eu tento fazer um ippon, falha alguma coisa, vai virar um vazare. Então, desde o início da luta, o árbitro fala shobu, ippon. Então, nós atletas temos que procurar fazer ippon, não lutar por vazare. Um dos exemplos é nós trabalharmos a mentalização antes, igual o Sensei Buzi também falou. Se eu ficar pensando só em vazare, eu não vou conseguir fazer um ippon. Eu costumo falar assim, quem aposta pouco, ganha pouco. Quem aposta muito, tem muito risco, mas ganha muito também. Então, nós temos que se expor. Nós temos que procurar o ippon. Mas eu não posso querer ganhar um ippon que vale 10 se eu só estou apostando 4. Só estou dando a oportunidade do meu adversário fazer 4 pontos, que é o vazare. Então, eu tenho que colocar ele também numa situação que ele possa fazer 10. Mas que se ele falhar, eu vou ter a possibilidade de fazer os 10. Então, uma coisa que nós temos que trabalhar, eu estava falando a respeito do Kamae, meu Kamae, se eu abrir ele um pouco para cá, ele só tem esse corredor para atacar. Ele pode fazer Kizami, pode fazer Gyako, ele só vai atacar o que está exposto para ele. Se eu quero Maigeri, não adianta eu ficar fechado.
ele nunca vai chutar. Às vezes é um excelente atleta. Mas às vezes eu posso... A minha estratégia é o quê? Mostrar para ele aonde que ele é bom. Me expor para quê? Para que ele ataque. E de tanto nós treinarmos, quando vê uma oportunidade fácil, sem imaginar, já chuta. Ou já faz o ataque que acha. Então, se eu quero Maiguiri, a mesma coisa. Eu não posso só levantar aqui no meio, porque ele pode chutar por aqui e também pode chutar aqui. O que é que eu faço? Se eu quero defender Guebarai, eu vou abrir um pouco o meu cotovelo. Eu deixei só o corredor de dentro para ele. Se ele veio Maiguiri, eu tenho defesa. Eu quero Guedambarai, eu vou fechar meu cotovelo, eu deixei o corredor de fora para ele. Quando ele chutar... E quando eu falo na aposta pouco, eu já me expus. O normal é todo mundo fazer o quê? Bater aqui ou defender. Eu só busquei o Vazari. Eu tive uma ótima oportunidade, mas eu busquei só o Vazari. Eu posso fazer diferente. Eu já me expus. O risco é grande. É um cara excelente de perna. Então, eu tenho que trabalhar o que agora? O tempo. Como eu vou trabalhar o tempo? Ele fez uma Maiguiri aberta aqui, ó. Quando ele cair, a minha perna de baixo vai estar esperando. Vou tentar repetir devagar, só para ver se não... Ele chutou uma Maiguiri, ele vai recolher a perna. Ele vai ter que pisar na frente. Quando ele pisar, ó, a minha perna da frente vai estar para tirar o equilíbrio dele. E isso eu tenho que repetir como Kihon também, para que se torne automático na hora da luta. Então eu fiz a respeito do Maiguiri. Fiz, para cá, derrubei. Podemos fazer com Guedambarai? Sim. Nosso objetivo é o quê? Ipom. Eu joguei para esse lado, ele entrou Maiguiri. Isso. De novo, ó. Aqui, o normal é fazer o quê? Defendeu. Aí Vazari. Eu tenho que elevar essa pontuação. Eu defendi aqui, ó. Aonde minha perna está aqui. Se eu puxar para cá, eu pego o meu é Ipom, não é Vazari. Então a minha tem que ser montada totalmente antes da luta. Eu tenho que mentalizar essas situações todas antes. Eu não posso chegar lá na hora da luta, pô, agora eu vou pensar o que eu vou fazer. Não. Eu já tenho que ter a minha estratégia traçada. O que que eu vou fazer? Eu tenho que conhecer o meu adversário. Ah, ele é bom de perna. Não, ele é bom de Kizami. Ele é bom de Gyakuzuki. Ele é bom de Ushiro Geri. Eu conhecendo ele e eu me conhecendo, a probabilidade de vitória minha é quase 100%. Se eu não conhecer o meu adversário e conhecer só a minha estratégia, o mesmo tanto de vitória que eu vou ter vai ser o mesmo tanto de derrota. Se eu não conheço nem a estratégia do meu adversário e nem a minha, é impossível eu ter vitória. Então, isso, quem disse, é um estrategista muito conhecido. Eu acho que quem pratica arte marcial já deve ter lido, né? O Sun Tzu lá. Então, ele foi que deixou essa frase de impacto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer a minha estratégia. O que eu vou fazer? Ah, para esse campeonato eu quero lutar para fazer Ipom. Eu tenho que sonhar alto, eu tenho que apostar alto. Eu não posso simplesmente ficar, não, se eu ganhar para um Vazari, para não jogar, tá bom. Não. Eu tenho que me expor, o risco tem que ser alto. Mas o mérito também vai ser alto. Não sei se algum de vocês aí já deve ter visto eu fazer uma coisa, às vezes já deu errado, mas a maioria das vezes deu certo. Às vezes o atleta sabia, vamos lá, que eu ia jogar a perna um pouquinho mais à frente, ele já ia o quê?
passar a Shibarai. Por mais que teve atleta que treina comigo, sabe que eu faço isso no treino, na hora da luta, deixava esquecer, a hora que eu oferecia a perna, a primeira coisa era fazer o quê? E eu entrava para derrubar. Isso aconteceu, gente, várias vezes, mas devido ao quê? Ele achar aqui que a situação está favorável para quem? Para ele. Mas nessa aqui, a minha tática, às vezes, era de tirar a perna para derrubar, ou já teve muitas vezes, da minha tática, o que? Antecipar. Então, eu estava oferecendo, eu estava me expondo. Às vezes, pegou o Shibarai, eu caí, consegui chutar, mas eu precisei fazer o quê? Me expor. Se eu não me exponho, não vai ter como. Vai ficar aquela luta que ninguém faz nada. Um bate de lá, aí o outro ataca daqui. Aí eu... Esse não é o intuito do karatê. O intuito do karatê é você se expor e você testar. Shiai não é testando um ao outro? Se ele é bom de perna, por que eu não vou testar se minha defesa é melhor? O máximo que vai acontecer, se acertar é ponto para ele, ou é vazar ou é pão, ele ganhou os méritos dele. O que não pode é eu ficar naquela, eu não jogar e não deixar ninguém jogar. Quando eu falo de jogo, gente, é assim, karatê é uma arte marcial. Nós buscamos não perder a essência dela. Nós temos que seguir como o Budô. Mas a partir do momento que eu entro numa competição, eu tenho que jogar. Tem que ser jogo. E se eu sou atleta, eu tenho que conhecer a regra do jogo. E muitos atletas entram para competir e não conhecem a regra, não conhecem o jogo. E acaba tendo situações de árbitro marcar penalidade e o atleta balançar a cabeça e achar que está ganhando. Isso eu já vi várias vezes, eu acho que quem é árbitro já viu também. Então não pode. Para você poder jogar alguma coisa, você tem que conhecer a regra claramente. Você tem que destrinchar a regra. Não posso lá para ficar esperando o que vai ser. Não. E o karatê é o único esporte onde o árbitro indica para você o que você tem que fazer quando se trata de arbitragem. Se você atacou, sua base está fraca, o árbitro vira para você, girou, tati, falou para você, sua base está fraca. Se você melhorar aquilo ali, vai ser ponto. Nenhum outro esporte faz isso. Na maioria, o juiz está lá só para marcar penalidade. Está para marcar falta, está para marcar escanteio, é o que acontece no futebol, mas no karatê em si, o árbitro está ali para orientar os dois, para que eles busquem o ippon. Então, tem várias maneiras da gente buscar o ippon. Para buscar o ippon, primeira coisa, nós temos que ter o kyo, ou físico ou mental. Uma coisa que eu gosto de treinar bastante, para ver a questão do kyo mental, é Kihon Ippon, que é o início para quem vai começar a lutar. Nós começamos com Gohon Ippon, Sanbon Ippon, Kihon Ippon. Então, desde o começo, nós treinamos de uma forma básica. E só que quando chegamos na faixa preta, pelo menos eu até uns tempo atrás, treinava ainda de uma forma básica. E não pode. Do mesmo jeito que a nossa evolução técnica evoluiu, o nosso tempo também tem que evoluir. Por exemplo, o que é normal acontecer? Aí eu aviso, Oizuki Jodan, recuo, vou atacar, ó. Volto. Eu vou mais rápido agora, volto. Não vou contar, eu vou mais rápido, San, volto, mais rápido. Por que eu, faixa preta, campeão mundial, estou preparado, engajado
o meu adversário está em posição natural. Ele consegue defender a minha técnica. Ele está extremamente em desvantagem aqui. Eu já estou pronto. Como se eu tivesse, ó, para tirar. Mas nós deixamos o básico continuar. O que seria básico? Quando eu fiz o start, igual o Sensei Humberto estava explicando anteriormente, quando eu uso o start na perna de trás, ele está conectado comigo. Automaticamente, quando eu pressionar ele vai. Quando eu busco energia de trás, na pressão, ó, eu tenho que fazer ao contrário. Eu tenho que ativar os adutores e jogar o meu joelho para frente, fazer a compressão. Barriga já está engatilhado. Eu vou usar o quê? A parábola para fazer. Então, quando eu estou aqui, ele vai defender. Defende. Eu tenho que ter essa aproximação. O golpe é de menos. O que eu tenho que fazer é o que nele. Eu estou preparado. Se eu, ó, das duas formas, estou indo atrás, ó, já estou engatilhado, não vou atrás. A minha distância está essa daqui. Quando eu vou atrás, ó, você sai, normal. Quando eu vou atrás, o que acontece? Ó, sai, só foge. Ó, manteve a distância. Não pode. Quando eu estou engatilhado, a minha distância tem que passar, ó. Passou. Eu tenho que pegar ele. Faz devagar o pé para trás. Isso, volta. Aqui, ó, foi. Aqui, ó, eu tenho que pegar ele nessa posição. Fica aí. O meu golpe, quando eu estou aqui, tem que ser finalizado aqui. Depois que toca aqui de trás, automaticamente está ligado com o quê? Com a defesa. E nós criamos esse ritmo desde onde? Quando entramos faixa branca, o sensei coloca um no outro, vamos treinar Gohon e Pon. Ou Sambon. Aqui eu vou fazer Sambon pelo espaço. Aí eu falo, isso que Jordan, para ajudar o coleguinha, para a gente que ainda não sabe, para aprender a caminhar, nós criamos um ritmo. 1, 2, 3. Contra-ataque. Aí volta. Depois. Recua, ele vai falar o que Jordan. Recua. É a mesma coisa. Por ser básico, nós treinamos como? 1, ó, quando eu piso, 2, 3. Esse ritmo fica na nossa cabeça. Então, nós somos acostumados a finalizar quando o colega defende o esquijodão. Pode ser tchudão. Quando o colega, ó, eu seguro o meu golpe aqui o máximo até ele finalizar. O meu subconsciente não finaliza antes, porque nós fomos condicionados a finalizar com o colega. Não pode. Depois que eu passei do nível de iniciante, se o meu colega está aqui, posição natural, Shizentai, eu estou extremamente preparado. Se eu não consigo acertar um Oizuki nele, é sinal que o meu tempo de luta está errado. É diferente se ele estiver Kamae. Agora aqui está 50% para mim, 50% para ele. Ele de posição natural, sem poder antecipar, sem poder. Então aqui é extremamente vantajoso para mim. Então quando eu vou atacar, eu já tenho que estar lá. Eu não posso dar o tempo dele pressionar e recuar. A hora que eu estou preparado aqui, eu só vou executar. Só que a partir do momento que eu busco aqui atrás, eu vou fazer um pouco exagerado para vocês tentarem acompanhar. Quando eu busco a pressão atrás, eu faço como? Esse tempo ele já conectou. Certo? De novo. Quando eu pressionar, ó,
ele vai conectar comigo. Quando eu não faço essa daqui, eu uso adutores, lançando o meu quadril com a pré-dinâmica para frente, não dá tempo dele recuar. Mesma coisa acontece na luta. Estou 2 a 2 com ele aqui. Aí eu começo. Vou atacar, aí eu faço como? Força aqui e vou. Eu estou buscando força onde? Ó? 1, 2. Eu estou buscando força na perna de trás. Quando eu uso a minha perna de trás, ele está condicionado a fazer essa leitura. Porque nós treinamos, desde o início, fazer a leitura para a gente treinar gorron e pom, para fazer sambon e pom. Então, quando eu uso a perna de trás, ó, mais rápido. Mais rápido, eu estou indo atrás. Eu estou exagerando um pouco para vocês verem. E na luta, eu não posso buscar a perna de trás. Na luta, já tem que estar engatilhado. Essa perna já tem que estar pronta. Daqui, é só executar. Da onde eu estou, é só executar. Não pode ter esse início. 1, 2. Ó, de novo. Por mais que é para baixo a pressão que a gente busca, quando eu faço a pressão para baixo, ó, eu já estou avançando. Eu já estou fazendo a parábola. Eu não posso fazer em 2 tempos. 1, 2. Não. Essa tem que ser como? Rara, também aqui, ó, tá pronto. Não tem mais preparação. Agora eu tenho só o quê? Execução. Então, se eu estou pronto aqui, a minha execução é direta. Não pode perder o tempo. Tá bom? Então, isso foi estudo, gente, que eu vim fazendo com meus humildes, né, perto das pessoas hoje que ministraram as aulas. No meu humilde entendimento, foram coisas que eu testei para mim, porque desde quando eu comecei a competir, eu sempre fui o menor, o mais franzino, e eu tinha que desenvolver alguma habilidade além de técnica, porque às vezes a técnica meus adversários tinham melhor ou até mais forte que a minha, mas às vezes a minha habilidade de montar estratégia antes da luta, de fazer finta, né? Agora nós vamos trabalhar um pouco de finta para me conseguir separar para vocês o que é estratégia do que é finta, tá? Para que fique bem claro. Quando eu falo de estratégia, que é o que a gente está falando agora, é o que eu planejo, o que vai acontecer na luta, da maneira que eu vou fazer na luta. E quando eu falo de tática, é o que eu vou usar durante a luta para que minha estratégia dê certo. Então eu tenho que separar. Estratégia é o plano que antecede. Por exemplo, se eu fosse lutar com uma pessoa maior, mais forte, que chuta bem. A minha estratégia antes eu teria que pensar como? Eu tenho que se aproximar mais, para não dar a distância de perna dele. Essa é a minha estratégia. Né? Eu tenho que me aproximar mais. A tática, eu tenho que saber o que eu vou fazer para me conseguir se aproximar. Como que eu vou me aproximar, chegar naquela distância segura, sem que ele perceba? E para isso vem a parte da movimentação. A movimentação, toda movimentação tem que ter um objetivo. Se eu ficar só pulando, sem finalidade nenhuma, isso aqui só vai servir para me cansar. Se eu ficar pulando para trás e para frente, sem objetivo nenhum, isso só vai me cansar. Então, qual seria o objetivo principal da movimentação? É eu entrar na distância do meu adversário sem que ele perceba. Eu usando a movimentação, eu vou me aproximar dele numa distância que não é segura para ele, sem que ele reaja, sem oferecer risco para ele. Vamos fazer um exemplo, né? Aqui de Mato Grosso, a maioria das pessoas, onça.
A onça, quando vai pegar a presa, ela vai devagar, vai com cautela, usa toda uma estratégia e uma tática para conseguir pegar a sua presa. Então, a movimentação faz parte da minha estratégia. Ela é a minha tática que eu uso para me poder executar a minha estratégia. Então, vamos lá. Geralmente, a movimentação, cada um tem a sua. Cada um tem a sua melhor maneira de executar, certo? Eu vou fazer algumas, particularmente eu tenho a minha, então, assim, eu vou dar exemplo de algumas para tentar contemplar todos, certo? Quando eu me movimento, distância certa de luta, passou daqui, é risco para mim, risco para ele. Essa distância aqui já não é mais segura. Distância segura, um braço aqui, correto. Qualquer movimento que eu faça aqui dessa distância para cá, ele vai ter uma reação, porque já entrou numa distância crítica. E quanto mais eu vou me aproximando, o que ele vai acontecendo? Ele vai se preparando mais. Ele vai se preparando mais. Quando ele se sentir ameaçado e seguro, o que ele vai fazer? Ele vai atacar. Então, o que nós temos que fazer? Chegar nessa distância, estica o braço. Assim. Eu tenho que chegar nessa distância sem que ofereça perigo para ele. Como é que eu faço isso? Isso eu vou testando aos poucos. Eu estou movimentando, movimenta também. Estou movimentando aqui, eu entrei lá dentro, ele não viu. Entrei de novo. E ele continuou com a mesma movimentação. Com a simples quebra de tempo, eu entrei numa distância que não era segura para ele e ele não me atacou. Então, eu tenho que aproveitar essa movimentação. Às vezes eu estou fazendo, ele está esperando. Às vezes o cara faz DA e nem mexe. Fica parado. Você está aqui, você faz finta, o cara só está, eu faço finta, ele faz o quê? Vai fazer DA, Quando eu vou, ele está fazendo o quê? Se eu atacar, ele vai bater. Se eu trabalhar, vamos chegar mais perto. Se eu trabalhar minha movimentação direitinho, por mais que ele faz DA, a primeira ele ficou inseguro, não foi. Eu entrei entrei de novo. A terceira, eu já estou dentro dele. Então, a minha movimentação é para me aproximar sem assustar a minha vítima. Isso, quem falou para mim, né, foi o nosso grande Tihan, que está sendo o beneficiado por essa linda ação, né, que é o Sensei Watanabe. Então, uma das coisas de ensinamento que ele passou para mim, em 2007, falou assim, nunca assuste a sua vítima, porque se você assustar, ela vai reagir. Deixa ela ficar confiante, achar que você não é perigoso, aí você vai lá e ferra com ela. E isso marcou bastante, que depois de lá, eu comecei a desenvolver essa parte, não deixar com que o meu adversário fique assustado. Para mim, não tem nenhum fundamento, a hora que falar, Kashiro, eu fechar a cara, ficar encarando. Muitas vezes as pessoas só têm cara de bravo, mas na hora não é tudo isso. É melhor eu passar para ele tranquilidade, que eu estou ali, tranquilo. Se eu estou nervoso, eu vou passar para ele. E a pessoa com medo e nervoso, ela é capaz de fazer coisa que ela mesma duvida. Então, eu tenho que deixar ele achar que ele está seguro comigo. Esse é o principal objetivo. Não é assustar ele. Não é deixar ele achando que ele está numa zona de perigo, onde a qualquer momento ele pode ser machucado ou ele pode ser humilhado. Não. Eu tenho que passar para o meu adversário que nós somos amigos. Vou falar um pouco de uma experiência que eu tive. Assim que eu subi para o adulto, eu lutei com um atleta do Acre, muito forte.
né? Então, assim, eu tinha 21 anos, eu tinha 58 quilos. Então, era uma coisa, e ele deveria ter uns 110, 105. Era novo. E trocamos muita porrada, fiquei muito machucado. O momento que eu senti que não dava mais para me trocar porrada com ele, que já estava meu peito machucado, minha boca cortada, me veio na cabeça, eu preciso de uma estratégia. O árbitro chamou eu e ele e falou, ó, a próxima que os dois atacar no rosto vai ser expulso. Vem cá, Kevin, rápido. Estava eu e ele de frente. Eu fui e apertei a mão dele. Falei, foi mal. E voltei. Quando eu apertei, esse simples gesto de eu apertar a mão dele, o cara que estava extremamente estressado, parecia que queria arrancar minha cabeça, fez assim, ó, murchou. O que aconteceu? Falou, Suzuki Hajime, eu pisei e entrei um Izuki Jodan. Pá, vazare para mim. Então, assim, eu joguei antes de voltar para a luta com ele. Antes, eu falei, não, é melhor eu mostrar para ele que eu estou em paz por fora, mas por dentro não estava, que para mim era uma guerra muito pesada. Eu acabei usando essa tática. Isso não é deslealdade, gente. Não. Enquanto estávamos fora do embate, eu simplesmente mostrei que eu e ele ali estávamos para testar um ao outro. Não para degradar, não para machucar um outro. Só que eu acho que ele entendeu de uma forma diferente. Porque o zanchin dele, que estava muito alto, depois que eu apertei a mão dele, eu senti que baixou. A ansiedade dele, ele deu uma relaxada. E na minha cabeça já veio assim, agora é a hora. Porque às vezes eu posso ativar de novo esse, né, modo dele aí. Então, é isso que nós temos que ter. Uma estratégia para poder nosso treinamento dar certo. Eu posso estar muito bom tecnicamente, eu posso estar muito bom com a minha velocidade, eu posso estar muito bom com o meu tempo de luta, mas se eu não souber como eu vou usar isso, é impossível dar certo. Então eu tenho que saber como que eu vou usar o meu tempo corretamente, como eu vou usar a minha distância corretamente e como eu vou usar a minha força corretamente, tá? Isso foi o que eu li para vocês no começo, falando que a estratégia, né, ambas lidam com a distância, tempo e força. Então, nós temos que ter essa maneira de pensar quando se fala de estratégia. Quanto tempo eu tenho ainda? Só para me acelerar. Você, Rodrigo, quanto? 8 minutos, irmão. Tem 8 minutos? 8. Tá. Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho na questão da finta. Muitos atletas têm uma finta muito boa, mas não sabem aproveitar. Porque acaba fazendo como? Vem cá, Kevin. Toda finta que eu faço é para KO no meu adversário. Muitas vezes dá certo, só que eu não aproveito o KO. Às vezes, chega mais próximo. Às vezes eu vou lá, faço uma finta, ele caiu na minha finta, entrou em KO, aí eu volto. Aí eu faço de novo, faço outra finta, aí volto. Aí, sem eu fazer nada, eu vou lá e ataco. A maioria das vezes, a pessoa faz a finta, espera um tempo para depois atacar. Isso vai dar tempo de ele se restabelecer. A minha finta é para tirar ele do eixo dele, para tirar ele, essa fortaleza que está pronta. Eu não posso entrar nela com ela armada para mim. Eu tenho que entrar nela quando ela está desprotegida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu fiz uma finta, ele caiu. Ó. Depois da minha finta tem que ter continuidade. Eu fiz um simples gesto de colocar a minha intenção, que eu ia atacar para baixo. Quando eu faço, o que acontece com ele? Ó? Ele vem comigo junto. Então, ele esqueceu a parte de cima. Então, eu usei a minha
finta para baixo, ele foi lá onde que a minha intenção estava. Eu subi para poder pegar ele em Kyo. Correto? Tá. Isso é uma forma mais simples. Eu não posso perder a continuidade. Às vezes as pessoas tocam na mão, achou o tempo bom. Toca de novo, aí depois... Não, se eu toquei na mão, o tempo está bom, eu tenho que bater. Eu não posso simplesmente ficar, bate, vai, bate. Quando eu faço uma finta, é para me sentir a reação dele. Eu fiz a primeira, faz reação de DI. Se eu fizer uma finta, eu vi que ele vai fazer o quê? DI, ele veio para frente. Às vezes tem pessoa que luta fazendo muito DI. O que acontece? Qualquer finta que eu faço, a pessoa já faz até com o braço dessa forma. Já fica automático. Eu faço... Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar esse tempo. Porque senão, a hora que eu entrar, faz DI. Entra, faz DI normal. Ó. Se eu entrar, eu faço finta, eu vou de novo. Ele está esperando para fazer o quê? DI. Se eu faço uma finta, você vai fazer DI. Ó. Quando ele viu que eu não fui, o que ele fez? Ele veio, ele abortou. Quando ele aborta, ele está em Kyo. E é aí que eu vou achar o tempo dele. Correto? Então, isso que nós precisamos entender. Eu não posso usar uma finta simplesmente para movimentar ele. Não. Eu tenho que usar uma finta para me saber a reação dele. Se eu faço uma finta, ele reage saindo. Ó, aí eu vou de novo. Eu sei que eu vou ter que atacar mais profundo, porque ele não vem DI. Ele afasta, ele foge. Tudo isso eu tenho que ir captando nele. Eu vou fazendo uma leitura corporal para montar o quê? A minha tática. Então eu tenho que absorver o que ele tem. Achei um adversário que foge. Agora, toda vez que eu faço, ele vem junto. Ó, ele vem junto. Eu sei que esse adversário aqui faz DI. Aí muitas vezes nós cometemos o erro, sabe que vai fazer DI, eu faço a finta, ele vai vir um chute Maigeri e ele me antecipa no meio. Comigo já aconteceu várias vezes, eu acho que com a maioria também. Sabe que ele faz DI, aí o erro não é o Maigeri. O erro é a forma que eu vou executar esse Maigeri. Por exemplo, se eu vi que ele faz DI, eu não posso projetar meu corpo para frente para chutar. Porque ele vai entrar. Eu tenho que fazer totalmente ao contrário. Se eu vi que ele faz vim DI, eu chuto parado. Então eu fiz, eu vi, eu não vou avançar meu corpo. Porque ele faz DI. Eu faço finta, ele foge. Esse aí eu tenho que projetar meu corpo, porque ele foge. Então, eu tenho que saber lidar com essas circunstâncias. Mas, para isso, eu tenho que ter uma estratégia montada para cada situação. E antes de finalizar, eu, dando uma pesquisada, olhando, eu achei uma frase que resumiu tudo isso que eu tentei passar para vocês, gente. O que eu passei para vocês foi experiência que eu tive. Então, assim, é um pouco do meu humilde conhecimento. Então, essa frase me marcou bastante, tá? Eu vou ler para vocês, porque eu tive que ajudar o sensei e acabou tendo... Ó, não repita as táticas as quais o levaram a ganhar uma batalha, mas deixe seus métodos preparados para uma infinita variedade de circunstâncias. Então, assim, a nossa tática nunca pode ser abandonada. Tem que ser guardada para ser usada na ocasião correta. E nem sempre nós vamos usar a mesma tática com o mesmo adversário sempre. Nós temos que ter, como eu costumo falar para meus alunos, nós temos que ter várias cartas na manga, nós temos que ser versátil. E uma das coisas é essa aí, nós termos
várias táticas. Eu vejo um erro muito grande de tática quando a pessoa, por exemplo, é boa de Maigeri ou boa de Ushiro-geri. Falou Hajime, o primeiro golpe que ele ataca é o melhor golpe dele. E se esse melhor golpe não der certo, automaticamente ele já fica frustrado, porque ele já fala assim, eu usei o meu de melhor e não deu certo, e agora o resto que não é bom? O que eu vou fazer? Então isso já leva o nosso psicológico lá embaixo. Então nós temos que ter um pensamento de uma forma. Eu tenho que usar a técnica equivalente à necessidade. Se esse atleta que eu vou lutar é de alto nível, eu tenho que usar uma técnica de alto nível para poder neutralizar. Mas primeiro eu tenho que começar devagar, guardando o que eu tenho de melhor para o tiro de misericórdia. Eu não posso chegar já jogando tudo que eu tenho na mesa. Porque geralmente, quando as pessoas vão lutar com você, elas já sabem o que você tem de melhor. Então já fica com aquilo lá, ele é o bom de Ushiro-geri. Então eu já vou neutralizar o Ushiro-geri dele. E se eu chego, o primeiro golpe que eu aplicar for um Ushiro-geri, com certeza não vai dar certo. Então, eu preciso fazer atacar outras técnicas para eles esquecer o meu Ushiro-geri. Quando ele achar assim, esse cara não vai nem chutar mais, eu vou lá e faço. Eu tiro totalmente o foco do que ele acha que é o meu melhor e deixo para quando eu vejo que nada resolveu, falar agora eu tenho que usar o que eu tenho. E se não resolver, aí complica, você tem que falar agora, né? Agora fica na mão dos árbitros. Mas, pessoal, isso é o que eu preparei para vocês, tá? Agradeço o Sensei Rodrigo por me convidar para fazer parte desse seleto grupo, porque eu vi pessoas extremamente capacitadas, pessoas extremamente preparadas, e eu fiquei lisonjeado com o convite. E a princípio eu tinha pedido um tema, ele falou, não, você vai trabalhar esse que eu acho legal, que vai combinar e tal. E eu fui atrás para tentar, gostei, ficou bem no meu estilo, na minha praia, né? Ficou confortável. A única situação que não ficou confortável foi pegar da mão do sensei a aula para poder ministrar, o peso aumentou. Eu falei, por que não faz horas da manhã? Ó, tão fácil, ninguém começou. Acabou vindo de uma sucessão de várias aulas boas, né? Desde a Lauriane, que começou, passou o Buzzi, passou o Gomes, o Salas, então o Gilberto, entendeu? Então, hoje foi um dia assim que praticamente as pessoas muito gabaritadas que estavam, e isso aí me jogou uma responsabilidade muito grande. Quando saiu o dia lá e os nomes, falei, meu Deus do céu, agora eu tenho que... Mas obrigado aí pela atenção de vocês. Fiquei feliz com a participação de todos. Esse Thiago, você é mais do que gabaritado. Todos sabem disso e acredito que todos concordam com isso. Parabéns, grande irmão. Vamos abrir agora para o Vina. Vina quer falar contigo. Vinícius Santana. Ô, Tiaguinho. E aí, Vina? Grande irmão, parabéns, cara. Excelente aula. Fico feliz aí da forma como você nos ensinou. Você é um companheiro aí de seleção, amigo, excelente karateca, estrategista, fudido nas lutas aí, super rápido, né? Quem já lutou contigo no tatame sabe que você é foda mesmo, cara. Você é fera no tatame. Parabéns pela aula, excelente, cara. Fico feliz e fica aqui meus agradecimentos e saudades aí de poder, né, competir aí com os colegas aí. Grande abraço, fica com Deus, irmão. Obrigadão, hein, Vina? Em breve nós temos que se encontrar para voltar aos treinos, voltar às competições, que são as coisas boas que ficaram, né? Exatamente, isso aí. Parabéns, Thiago. Valeu, muito boa aula, cara. Fico orgulhoso de ter treinado com você e ter lutado com você também, cara. Parabéns mesmo, excelente. Aprendi muito hoje, muito, muito mesmo. Obrigadão, hein, Diógenes. Qualquer coisa, nós estamos aqui, tá? Se quiser tirar dúvida, dia que tiver para Cuiabá, quiser treinar, nós marcamos. O Domingos, por favor, que gostaria de perguntar uma coisa. Fala, Vitor, ele não vai te ver.
Espera Ele aí, Jéssica Adriana, que não é Jéssica, só um pouquinho, espera aí você. Jéssica Adriana tá morena, né? Tá. Pode falar? Fala você, depois eu passar para o Domingos, que tem uma pergunta. Tem um pessoal da Colômbia perguntando, mas pode falar, Domingos. Thiago, parabéns aí pela aula aí. Para mim, você aí é um dos melhores atletas aí do Brasil aí com quem eu já competi lado a lado aí no comitê equipe aí, né? Várias vezes a gente competiu junto aí, comitê equipe por Mato Grosso, pelo Brasil aí no Mundial. Você é um dos caras mais técnicos aí que eu conheço aí. E parabéns pela aula, beleza? Antes da Edna, depois vai o Domingos primeiro, antes da Edna. Então, por favor, Domingos, abre o seu microfone. Muchas gracias. Cada uno tiene, por supuesto, diferentes estrategias en el comité y diferentes resultados. Pero en general, en tu caso específico, ¿cuál estrategia te ha dado mejores resultados? Yo sé que eso es un tema muy personal, pero quisiera conocer en tu caso cuál o cuáles estrategias han sido más productivas. Gracias. Obrigado. Entendeu, Thiago? Você está com o microfone mudo. Não sei porquê, mas você mutou o microfone. Dá uma olhada aí. Está com o microfone mudo. Humberto. Não sei se você ouviu, Thiago. Ele está perguntando qual estratégia deu mais resultado. Quando você voltar, você responde. Eu não estou conseguindo captar seu som aqui. Quem ser Rodrigo? Sim. Eric David, quer falar depois, né? Isso. Ei, mestre, pergunta para ele por que ele não passou todas as estratégias, ele escondeu um pouco aí, né? Eu queria mostrar um pouco. Oi? Falou no começo que é só mostrar um pouquinho, não ia mostrar tudo. Você botou o áudio? Oi? Thiago, botou o áudio, por favor. Thiago. Como tá o Sensei, que estava sem som lá. Eu sei, Thiago vai retornar o áudio. Nós vamos na sequência. Peço. Oi. Ok, voltou aí? Voltou? Tá um eco. Tá muito eco. Oi. Oi, 5 vezes. Problemas técnicos aí. A pergunta do Domingos, eu acho que deu um Kyo na internet. Causou Kyo. Então, deixa eu entrar aqui. Bem, pessoal, só lembrando que a próxima aula será a última do dia, com o Sensei Fabrício Chiron, Sensei Martina Rey. Vai ser... O Thiago está descendo, vai lá no outro computador. Ok, Sensei, tá horrível. Nós temos 3 Sensei, eu vou liberar meu espaço aqui para ele, tá? Pode ir. Okay. Oi, Sensei Rodrigo. Agora sim. Então, ele está perguntando sobre a sua estratégia. Qual foi a que deu mais resultado? Bom, assim, estratégia que mais eu sinto que surge efeito, mais resultado, é uma das daquilo que é não você assustar seu adversário. É você passar confiança para ele que você está ali, né, com o intuito de vocês dois trocarem informações, trocarem técnica e que vençam o melhor. Não que vocês estão ali para um degladiar o outro, um machucar o outro. A partir do momento que eu passo essa imagem, essa sensação, automaticamente eu sou recebido com dessa forma, mais agressivo, Então, nós temos que passar tranquilidade para a gente poder estar conseguindo colocar nossa estratégia em jogo. Ok. Obrigado, Domingos. Eu sei que tem a continuidade, depois você pergunta mais uma vez se for o caso. Edna, por favor. Edna. Estamos aí muito... Boa tarde a todos e a todas.
Sensei Thiago, muitíssimo obrigada pela aula. Você não só apresentou a tática e as estratégias para a luta, mas como se você aplicar tudo isso que a gente aplicar tudo isso que você falou na aula, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente também vai levar um troféu para casa, porque eu acho que isso aí é filosofia de vida. Então, parabéns, muitíssimo obrigada. Nayara Amarante, por favor, abre o seu microfone. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Então, com certeza. Sensei Thiago, Sensei Humberto, Sensei Rodrigo. Acho que eu nunca falei pessoalmente, né? Mas você é mais que gabaritado para ter feito essa aula de comitê. Cresci vendo você competindo, lutando, e sempre, apesar, né, do tamanho e da força que, muito diferente dos outros grandes atletas, sempre foi muito rápido, um exímio estrategista, escrevi ali em cima, não sei se o senhor viu, e sempre surpreendendo, né, sempre surpreendendo em todas as técnicas. Muito bom, parabéns e muito obrigada. Obrigado pelas palavras aí, tá? Eu sempre tentei passar o que eu tenho de melhor, apesar de eu ouvir uns comentários aí falando que eu não passei tudo. Nós não podemos passar tudo, né? Nós temos que passar o veneno, mas tem que ter o antídoto para isso. O Eric falou, e eu concordo mesmo, hein? Porque, olha, eu já vi o senhor lutar muito, falta bastante. Verdade, Eric, verdade. Porque ele luta demais. Obrigado. Parabéns, Sensei. Foi ótima aula. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo comentário. Parabéns aí, Sensei Thiago. Obrigado. Cleiton, Sensei, aqui, Sensei Thiago, você bateu o recorde de mão levantada, só para avisar. Tem umas... que bom. Aqui. Então, assim, infelizmente nós não temos tempo. Vocês sabem, Sensei Thiago tem os contatos, vocês têm os contatos do Sensei Thiago, agradeço ele pessoalmente. Aí, que eu não posso fazer, estou 500 km de distância. Queria dar um abraço ao meu irmão aí, mas não pode. Então, obrigado pela sua aula, excelente. Nós vamos ter que passar para a próxima. Suas considerações finais aí para o nosso evento. Obrigado aí vocês pela atenção, tá? Pela credibilidade. E fiquei muito feliz de estar ouvindo essas palavras. E isso, com certeza, vai somar bastante para mim, não só no Karatê, mas como na vida. Obrigado a todos aí da família do Karatê. Eu Sensei quer falar aqui, já estão... Não, mas tu é o cara. Parabéns. Excelente aula. Show. Não, eu só queria agradecer ao Thiagão aqui pela aula. Eu fico orgulhoso, né? Meus alunos, todas as vezes que se apresentam, eu tenho certeza que vão fazer o melhor deles para atender a expectativa das pessoas. Eu tenho orgulho dele, da Dade, todos, né? E dos meus discípulos também, tipo o Clóvis aí, enfim. Fico muito feliz. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nayara, pelas palavras também. Então, pessoal, muito obrigado. Vamos mutar todo mundo. Sensei Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Vamos passar para a última aula do dia.